Então o que vai acontecer? Esse transistor aqui ele vai ficar em corte. Analisar um outro ramo. Aqui a gente já falou que está passando a corrente, né? O resistor tem um valor alto, passa uma corrente baixa aqui. Vamos ver o próximo então. Aqui eu tenho uma corrente que chega aqui e vai para essa placa positiva aqui desse capacitor. Por que a corrente não vai para cá e vai até o terra? Porque eu não tenho corrente entrando aqui na base. Então esse transistor aqui está em corte. O que significa estar em corte? Significa que eu não tenho corrente passando por ele. Porque o que ativa o transistor é corrente base. Se eu não tenho corrente suficiente, se eu não tenho tensão suficiente, que para transistor de silício de 0,7 volts, se eu não tenho essa tensão mínima, então eu não consigo acionar esse transistor. Então a corrente que passaria por esse ramo aqui, ela iria para o capacitor. Essa placa positiva. Aqui, esse lado é negativo, então esse capacitor ele não quer essa corrente. Essa corrente bem pequena, limitada, lembrando aí pelo resistor, tem um valor alto, ela vai aqui somente para a base desse transistor 2. Então essa corrente está enchendo o capacitor aqui. Eu vou ter uma corrente aqui, eu vou ter uma corrente pequena que também vai acabar parando no capacitor, não vai vir aqui para baixo. Por quê? Porque esse transistor, lembrando, está em corte. Então essa corrente vai ser tão pequenininha que não vai nem fazer com que o relé atraque. O campo que eu vou girar aqui não vai ser suficiente para essa chave do relé atracar e aí acender a lâmpada. Vamos ver. Bom, essa foi a primeira situação. Situação 2 qual seria? Vou pressionar a botoeira. O que vai acontecer? Eu vou interromper essa corrente. Eu não vou ter corrente aqui porque eu pressionei a botoeira. Lembrando que isso aqui é um dispositivo normal fechado, então normalmente ele vai estar fechado. Se eu pressionei, ele vai abrir. É como se esse trecho aqui, ó, ele fosse para baixo, então eu não tivesse comunicação entre esse lado e esse lado. Então o que vai acontecer? Aqui eu não vai estar chegando corrente. Se eu não chego corrente aqui, esse transistor aqui ele não circula corrente por ele. Lembrando que esses transistores, esse e o 1 e o 2, eles são NPN. Então quando você tem uma setinha para baixo, que não é na direção aqui desse risco aqui, ele é NPN. Significa que, bom, o lado que tem a setinha é o emissor. Então emissor, base, coletor. Você tem aqui negativo, positivo, negativo. Para você acionar o transistor, tem que chegar uma tensão positiva aqui, uma corrente positiva aqui. Senão ele não aciona. Bom, quando eu pressionei a botoeira, eu não estou chegando corrente nele. Se não está chegando corrente nele, o que vai acontecer? Esse transistor não vai conduzir. Então vamos supor que eu tenho uma corrente passando por esse resistor de coletor, ele vai chegar aqui, opa, não consegue mais. Por que não consegue mais? Porque o transistor está em corte. O que está em corte não passa corrente por ele, porque quem aciona é a base. Se eu não tenho corrente base, ele não está acionado. Então ele tem que procurar um outro caminho. Qual que é o outro caminho? Por esse outro ramo aqui. Ele vai achar um resistor de base que tem valor alto. Só que como agora eu já não tenho corrente passando por aqui, eu tenho uma corrente passando por aqui, eu vou ter tensão suficiente para ativar esse transistor. Eu tendo tensão suficiente para ativar esse transistor, o que vai acontecer?
Vamos analisar os outros ramos. A corrente que passaria por aqui, né, ela não vai, porque está interrompida aqui. Eu pressionei a botoeira, abriu. Essa placa aqui é negativa, então ela não quer. Vamos ver esse outro ramo aqui. Eu vou passar pelo resistor de coletor. Agora, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo transistor. Ela vai chegar até o terra, né? Positivo, chega até o negativo. Por quê? Porque, lembrando, eu tenho corrente chegando aqui. Eu tenho uma tensão suficiente no mínimo 0,7 entre base e emissor, que faz com que esse transistor ele se ative. Então eu tenho corrente passando aqui. Esse outro ramo, que está o relé, eu vou ter uma corrente também passando aqui, e ela também vai para o terra. Quando eu passo corrente por aqui agora, e ela tem para onde ir, ela tem um terra aqui, então ela vai ter a circulação de corrente. Aqui não, aqui como o capacitor tem uma limitação, encheu, acabou, então você não vai ter uma corrente aqui suficiente para ativar o campo elétrico aqui e atracar o relé. Agora sim, você tem uma corrente, passa por aqui, vai para o terra, então essa chave aqui do relé lá atraca. E aqui eu tenho uma fonte então alternada de 127 volts, que você vai ter circulação de corrente aqui. Você tendo circulação de corrente, vai acontecer, a lâmpada vai acender. Essa é a situação número 2. Situação número 3. Essa botoeira aqui eu vou pressionar e não ficar, eu não vou mantê-la pressionada. Eu vou pressionar, assim que eu soltar ela volta. Então, normal fechado, pressionei e abri. Soltei, volta para a situação normal, que é o que? Fechado. O que é a situação fechada? Eu tenho comunicação entre esse lado e esse lado. Mas aí o que vai acontecer? Tenho corrente aqui, passando para cá. Eu tenho corrente aqui, passando para cá. Se